Quando você olha uma flor, você não vê o movimento que tem na flor, mas o movimento existe constantemente, ele está lá o tempo todo e é você que não vê esse movimento, embora o movimento exista. Eu acho que os objetos têm mais ou menos esse tipo de movimento. Eu acho que os objetos têm um movimento muito mais lento do que o nosso. Existe uma concepção de que nada é eterno. E que eu estou vivendo em cima de um lugar onde foram vários lugares antes de ser isso aqui. É como se existisse uma movimentação, uma reconstrução, uma deformação, um evento em cima desses eventos, mas todos eles ocupam exatamente o mesmo lugar hoje em dia. E decifrar esse evento, então, seriam camadas de evento que eu vou ter que arrancar até descobrir o evento anterior. No começo, existia uma situação assim, o meu trabalho lá em cima e umas outras coisas que eu fazia, entre elas da aula. Mas existia uma clara hierarquia entre o meu trabalho, né, e as outras coisas que eram talvez as maneiras menos doloridas de arrumar grana. Feitas com todo, né, tudo direitinho e tal, tudo seriamente, mas tinha uma hierarquia nisso, né? O Torreão embaralhou essa hierarquia para mim. Essa esquina me diz muito, por eu perceber trânsito e entre cruzamento de ruas. Eu digo que isso é o meu cotidiano, porque eu tenho um ir e vir constante, e esse ir e vir basicamente é entre o Torreão e o Instituto de Artes da Universidade. A abertura do Torreão coincide com a entrada na universidade, e eu sei que eu preciso estar presente na universidade ao mesmo tempo aqui, justamente para produzir um trabalho. Eu penso muito assim que a arte é uma bola muito grande que eu nunca vou conseguir ver inteira, tá? E que eu tenho pontos de chegada nessa bola, pontos de abordagem, que pode ser. E eu gosto de... Para mim também a arte é um sistema de pensar as coisas. E eu posso pensar elas fazendo arte, dando aula ou fazendo uma curadoria. Eu não consigo ver que uma é melhor do que a outra hoje. Isso realmente se embaralhou muito para mim, e a experiência do Torreão é fundamental para esse embaralhamento. Quando eu entrei no Torreão foi exatamente para buscar alguma coisa, como expressar alguma ideia que eu tinha, como fazer. Independente da técnica que eu teria que aprender, né? Eu acho que um pouco de preguiça minha de entrar no Instituto de Artes foi exatamente isso. Será que eu tenho que aprender todas aquelas técnicas para poder fazer, né, algum trabalho? E era uma ansiedade que eu tinha. Quando eu comecei a trabalhar no Torreão, tinha um trabalho mais, eu diria, talvez esse daqui ainda seja formal, mas eu acho que era muito mais formal. Era baseado em desenho, em pintura. E naquela época eu desenhava bastante, preferencialmente modelos vivos, etc. E no momento que eu entrei no Torreão, eu também fazia papel. Eu construía papel com a ideia de que eu estaria construindo uma pintura que ao mesmo tempo era o seu próprio suporte, etc, etc. Mas bem dentro de uma ideia de pintura. Eu tinha imagens que eu fazia em espaços de exposições, eram só fotografias, digamos, os registros, mas não tinha pensado a série mesmo na apresentação desses trabalhos. E no ano passado, quando eu entrei aqui, eu entrei pensando já em começar a produzir mesmo, em tornar isso algo mais palpável do que só uma coleção de imagens. Então aqui, em função também de umas exposições que eu tinha agendado no ano passado, daí eu comecei a imaginar uma solução para aquilo que eu estava fazendo. O meu trabalho, eu acho que ele só se desenvolveu porque tinha esse espaço aqui. Eu acabei vindo para cá porque a tinta eu diluía muito, se escorria muito, era uma derramação, né, um derramamento de tinta e bastante água. E acabei indo para o chão, era mais fácil trabalhar aqui. Vim para cá e disse, eu quero aprender a pintar. Pintei duas coisas. E disse, não vou aprender a pintar, sabe? Mas agora, depois eu comecei já com outro material, com outro suporte, tentar de repente usar a pintura. O processo de fazer isso ainda é um processo de fazer, olhar e ir lá fazer de novo e olhar e meter um pouco a mão, e destruir, e refazer e construir um pedacinho. Ainda está dentro
desse processo que eu acho que é uma pintura. Eu acho que continua com o processo de pintura. Afinal de contas, o que é a arte, o que é trabalhar com arte, aonde se coloca a arte, onde se pode se colocar, onde não se pode. Uma coisa que eu incorporei, que de alguma forma eu tinha isso comigo, assim, né, e que aparece nesse trabalho aqui, por exemplo, é essa situação desse limite entre a arte e a vida não ser muito claro, assim. De repente aqui eu tô pegando uns tacos, assim, de obra, né, que eu não fiz nenhuma intervenção neles, assim, eu só agrupei de uma forma que eu achei que funciona, ou para experimentar mesmo, né. Mas o que aperta o botãozinho do teu trabalho? Ah, isso é tão difícil. Sei lá, vem de dentro, assim. Sei lá. Eu queria desenhar, queria pintar e sentia dificuldade. Então aí, com o passar do tempo, eu descobri que não era. Aí eu comecei a fazer outras coisas, pequenas coisas. Eu fiz uma concha gigante, tá? Pra gente entrar dentro. Depois que eu desmanchei, aí ela virou uma escultura mole, tá? Porque assim como eu faço, eu desmancho. O que me vem então do Torreão, né, é esse clima que a gente encontra aqui de produção constante. Há sempre alguém produzindo aqui, né? Isso fere completamente a ideia de ateliê solitário. E isso o Torreão me ensinou. A necessidade do que eu chamaria de uma visibilidade estética. Tá? Que eu vou construindo lentamente em relação com os alunos. No momento que eu fotografo um espaço, ou que eu fotografo um catálogo ou uma ideia, eu tenho uma imagem na minha frente. Por exemplo, essa questão dos espaços. Eu vi um espaço e a minha percepção X era essa, por exemplo, aqui no caso de fotografar reflexos entre obras. Mas no momento que eu vou compor isso, por exemplo, são 3 imagens distintas, para eu compor isso, aí eu penso de certa forma mais pictoricamente. E aí ele tinha um torno mecânico que conseguia produzir isso aqui em grande escala, né? Esses tornos de batelada, então eles faziam isso em batelada. Daí ele foi fazendo, depois ele me perguntou, vem cá, pra que você quer isso? Ah, eu não sei ainda exatamente. Como não? Geralmente as coisas têm uma função, então ele me deu toda uma história das funções que todas as coisas deveriam ter, e eu estava com esse objeto sem função absolutamente nenhuma. São reflexos entre obras, superfícies refletores, então eu vou fotografar o que essa obra está refletindo, não a obra em si. O que está na minha frente fica fora de foco. E o espaço, a coisa que aquela obra está vendo, que aquela obra que a gente pode ver através daquele lugar ali, daquele ponto de vista, é aquilo que eu vou fixar, aquilo que eu vou colocar em foco. Na hora que ele me entregou tudo, um caiu e, bom, agora eu não vou conseguir repetir, e ficou em pé. Ele disse, pronto, tá aí o trabalho, é isso. É jogar esses dados, assim. É bem complicado, assim, sei lá, é complicado falar de um trabalho também, mas eu acho que ele sempre envolve muitas questões, assim, né? E ele passa por muitas questões pessoais, assim. Vai se transformando o trabalho, né? E eu acabei não gostando, não me atraindo mais isso, né? De observar um objeto, gosto até de desenhar, observar, mas começou a surgir muito mais isso, né? De trabalhar com mais a cor ou uma forma, sei lá, indefinida, não precisa ser nada. Eu nunca, eu acho que racionalizei isso, assim, vou fazer meu trabalho num espaço do Torreão, ou coisa assim, mas eu acho que isso que todo mundo faz, que eu vejo as pessoas fazerem, influenciam no trabalho que eu vou fazer, o que eu estou pensando. Né? Eu acho que o meu trabalho também ampliou a dimensão dele em si, cresceu vendo os trabalhos que são feitos aqui por alunos daqui, né? Eu não repito, nunca repeti, mas a chuva eu vou fazer de novo. Como é que é a chuva? A chuva são fios de nylon, né? E vai enfiando umas pérolazinhas para dar o pinguinho. E eu enfiava no fio de nylon e dava um nozinho, aí enfiava outra, então ela fica com uns quantos pinguinhos caindo.
e são rolos e rolos de fio de nylon preso numa tela em cima, no teto, e vai caindo todos os tamanhos. E é super bonito. Eu gosto muito. Naquela hora, daquela conversa, falando com ele, tentando entender o que era aquilo e por que eu estava fazendo aquilo, é como se um processo manual, um processo de uma máquina que teoricamente faz tudo igual, vamos ver quando é que ela erra. E ela não errava, entendeu? Era uma coisa assim, e pronto, então esse processo do fazer, esse processo de jogar. Tá, então se todas elas são iguais, por que elas não caem iguais, entendeu? Tô buscando coisas em imagens, mas essa imagem é reprocessada, ela funciona, ela passa pela minha percepção e eu jogo no mundo de uma outra forma, é uma nova imagem. É uma imagem minha, isso aqui não é um Richard Serra, isso aqui é meu, isso aqui sou eu. Na verdade, são fotos de catálogos, né? Então é um pouquinho do que eu penso sobre a irreprodutibilidade de certos trabalhos, como o Richard Serra, por exemplo, uma instalação, um negócio monstruoso que tu tem que ter a presença, tu tem que estar ali. Sabe, uma coisa super importante pra mim é tu na frente da obra. E é nisso que eu acredito, assim, que na verdade trabalhar com arte é uma forma de se relacionar com o mundo, assim, que pra mim talvez seja a melhor forma, ou é a forma que agora eu elegi, assim, que eu tô conseguindo fazer isso, assim. Não penso sempre, mas o que significa isso? Eu nem penso nisso, o que significa o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Por isso eu acho que o Torreão não é algo estanque, não é uma aula, um curso, não é alguma coisa que tu faça e que tu vê o resultado logo depois. Eu acho que a grande questão é os alunos do Torreão, o Udo Jailton, a Hélida, tudo faz com que o trabalho siga às vezes um caminho que nem eles mesmos sabem onde vai dar, né? Nosso objetivo nunca foi formar ou fazer artista, porque isso é um outro departamento, isso é uma atitude muito pessoal e que quem quiser vai ter que encarar sozinho. Que alguns tenham fazendo isso e encarando publicamente isso, eu acho legal, mas tem uma coisa que é de aula, que é em sala de aula, que o Torreão acho que atende pessoas que estão aqui para ser artista, por lazer, por terapia, por milhões de motivos, né? Eu estou pouco me lixando, eu não hierarquizo nenhum desses motivos. Mas não abro mão de que nenhum desses, qualquer que seja a razão que esteja aqui, a gente não tem uma certa ambição do que vem adiante. A torre é um copo quase cheio, digamos assim, um pouco desafiante, porque você tem que preencher esse local com uma descrição muito precisa. Quando a gente chegou aqui tinha a torre, né? E a gente não sabia o que fazer com a torre. O torreão lá em cima, né? Essa sala, esse quase observatório, né, que a gente chama, ele foi sugerido, a ideia de ser um espaço de intervenções foi sugerido por essa arquitetura. Como as nossas ideias eram muito tacanhas, logo apareceu, na primeira vez, vamos convidar pessoas para dar soluções para a torre. O que eu vou fazer lá em cima? Então era vir para cá, olhar esse espaço mais ou menos vazio, tentar entender o que ele era. A torre é um elemento vertical, mas na realidade quando você se encontra aqui em cima, quer dizer, o que predomina é uma espécie de um horizonte latente que circunda você o tempo todo. It's up to you if you have it more like social, if you have it more erotic or sexual or intersect. I mean, and it's abstract. It's also about architecture. It's like an architectural drawing. You have both in it. Fiz um projeto específico para a localização física de um espaço tão específico quanto o Torreão. A minha escolha recaiu sobre um projeto denominado Frases Sólidas, onde a minha vontade poética se expressa de uma forma bastante discreta e bastante como se fosse uma miragem, né? Eu passei a me dedicar um pouco sobre a capacidade de relação que pode haver entre a palavra que é digamos, um objeto plano e um objeto tridimensional
que teria características de se unir à palavra produzindo um terceiro, digamos, um objeto híbrido. It's a person, it's of course a little bit Christian, you know, Christ, but it's, well, it comes along. It was not the intention, but it's also, I think it fits here because it has like 4 directions, like the Toriao. The whole thing is also about symmetry. E aí veio a ideia, essa escada é tão particular, subir e descer essa escada é uma experiência. Ela é estreita demais, ela é alta demais, cada degrau é alto demais, é estreito demais, tudo é demais nessa escada. Então, resolveu-se trabalhar mais nesse ambiente, ficar em cima desse ambiente daqui. E aí veio a ideia, então, de repetir toda a escada e todo o ambiente, finalmente. Por que eu faço essas situações, um trabalho assim? Para mim seria muito mais complicado não fazer. Seria muito, ia dar muito mais problema na minha cabeça não fazer. Não dá para dizer, não, para agora, não pensa mais nisso e se esconde. É impraticável isso. Então a gente faz, entende? Mas não com qualquer tipo de ambição. E tu vê que tem um bolão de pessoas com o mesmo tipo de vertigem, com o mesmo tipo de angústia em volta, e que podem, né, podem conversar sobre essas angústias, né? Não com o sentido de diminuir ou desaparecer a angústia, não, mas é de passar melhor o tempo. Não tem muito mais do que isso.